Você provavelmente já teve que lidar com diversos formatos de fonte, diversos formatos diferentes de fontes. A gente vai falar aqui nesse vídeo não propriamente de um formato, mas de uma tecnologia. Formatos são aqueles formatos tradicionais desde a década de 90, que existem o .ttf, o .otf e agora nas aplicações web o .woff, né, que é WOFF ou WOF2, que é um formato um pouco mais recente. Esses são os formatos de fonte. Fontes variáveis, na verdade, implementam os mesmos formatos, mas com uma tecnologia diferente que eu vou mostrar aqui. Se a gente entrar aqui no site, talvez provavelmente o mais famoso site de fontes da web, né, que é o Google Fontes, ele já mostra aqui algumas fontes populares aqui pra gente. E se a gente prestar atenção aqui, olha só, na Roboto, olha nesse canto superior direito aqui. Veja que ele me mostra que tem 12 estilos. Ao passo que a Open Sans aqui embaixo, ó, ele me mostra que tem 2 eixos de uma fonte variável. Isso porque a fonte Roboto, ela não é uma fonte variável, até tem a versão variável, mas ela chama Roboto Flex, e a Open Sans é uma fonte variável e o Google vai trabalhar com a fonte variável quando ela estiver disponível. Então, a gente vai ver a diferença das duas aqui e como é que a gente pode utilizar as fontes variáveis ao nosso favor para deixar nossas aplicações web mais dinâmicas e mais interessantes e talvez até mais performáticas. Vamos lá. Ó. Se eu entrar na fonte Roboto, né, a forma tradicional de baixar uma fonte do Google, veja que eu tenho 12 estilos diferentes e eu posso ir selecionando todos eles sem problema algum. Maravilha. E o Google me traz aqui embaixo, né, um HTML que basta eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que eu posso colar na minha aplicação web. Vamos colar então agora esse HTML lá na minha aplicação. Eu tenho uma aplicação aqui que é um projetinho simples React com Vite e eu vou colar o que eu acabei de copiar do Google Fonts aqui dentro do meu head, no meu index.html. Veja que a partir de agora, se eu olhar as chamadas que meu site faz, né, os requests que ele faz, se eu filtrar por CSS, eu vou ter o CSS que eu coloquei aqui, que é esse CSS que quem provê ele é o Google Fonts. Veja que tem uma série de famílias de fontes diferentes e cada uma com seu arquivo. O Google faz todo a otimização, o trabalho de compressão dessas fontes para que elas venham muito pequenas e performáticas para a nossa aplicação web. Então veja, a gente provavelmente usando língua portuguesa, a gente vai usar a fonte latina. A gente não vai usar o Latinx, que são caracteres especiais latinos, muito menos vietnamita, grego e por aí vai. Então, o Google sabe, né, o Google não, o nosso navegador sabe, através dessa propriedade Unicode Range, quais são os caracteres que a gente está utilizando na nossa aplicação para que ele faça o download do arquivo correspondente e o arquivo mais otimizado e mais comprimido e de tamanho menor, porque ele só contém aqueles caracteres que a gente vai usar propriamente na nossa aplicação. Maravilha! Mas só que, se eu filtrar aqui em fonte, veja que ó, eu estou dando um reload, não aparece nada. Por quê? Porque o nosso navegador ele está entendendo que a gente tem algo escrito, que são essas fontes variáveis, mas a nossa fonte original não é a fonte que a gente baixou, não é a Roboto. Então vamos fazer isso agora. Eu vou entrar no nosso index.css e aqui em vez de fonte family ser o Inter, eu vou trocar por Roboto. E aí geralmente a gente coloca entre aspas, quando a gente está dizendo que a gente está usando uma fonte customizada que não é uma fonte do sistema. Então veja que ele deu uma leve modificação aqui e aqui embaixo ele já fez um request para um tipo de fonte aqui, ó, que é a fonte Roboto. Então veja que ele já baixou a fonte, tem 11K, é uma fonte pequenininha, e ele baixou do formato correspondente. Agora veja, se a gente for usar formatos diferentes, eu vou tirar aqui esse font weight aqui, e a gente começar a usar formatos diferentes em diversos lugares, então, por exemplo, eu vou colocar um P aqui, que vai ter um parágrafo, e aqui eu quero uma fonte light. Então eu vou botar um style, e aqui eu estou usando a sintaxe do React, né? Que é font weight. Eu vou colocar um font weight de 100, que vai ser uma fonte light, e veja só a mágica acontecendo. A partir desse momento, ó, veja que o meu website está fazendo 2 requests. Um para uma fonte com peso de 100, que é o que eu acabei de colocar aqui, que eu quero nessa tag de parágrafo,
e outra que é uma fonte com peso maior, que eu não sei exatamente qual que ela pegou, mas ela está usando no meu título, porque geralmente os navegadores eles colocam os títulos como tendo um peso maior. Então, ele automaticamente fez o download desses dois arquivos de fonte. Se eu continuar aqui a minha exploração, então aqui eu quero um P, um outro parágrafo, só que dessa vez eu quero um estilo com um peso na fonte, né, font weight, de 300. E olha só o que vai acontecer. Agora o nosso website está fazendo 3 requests para 3 arquivos diferentes, cada um com o seu peso de fonte. Então veja que esse não é também um grande problema, mas pode ser dependendo do número de variações que o seu website tem. Imagina que para cada uma dessas fontes, cada um desses pesos dessas fontes, eu posso ter um itálico correspondente também. Eu posso ter, talvez, uma segunda fonte no meu website, e aí, eventualmente, eu posso ter mais de 10 requests, 20, e o céu é o limite, dependendo de quantas fontes eu for utilizar e quantos estilos diferentes eu for utilizar. Então, esse é o formato tradicional das fontes. Agora, o jogo mudou um pouquinho com a implementação das fontes variáveis. Com as fontes variáveis, então, a gente vai poder ter essa variabilidade de estilos, de propriedades, seja de peso, né, da fonte, se ela é mais negrita ou ela é uma fonte mais leve, seja de itálico, né, que seria a inclinação da fonte, e por aí vai, com um único arquivo de fonte. Então vamos dar uma olhada numa fonte que ela é famosa, uma fonte variável famosa, que ela chama Recursive, né? Eu vou procurar aqui no Google e ela tem aqui esse site dela que dá para a gente entender como é que funciona a lógica de uma fonte variável. A fonte variável, ela é em vez de ser dividida em vários arquivos, ela é um único arquivo que tem vários eixos. Então uma palavra-chave aqui nas fontes variáveis é eixo ou em inglês axis, né? Então existem vários eixos diferentes que a gente pode mudar e a gente pode fazer combinações com um único arquivo de fonte. Então veja aqui, essa fonte recursive é uma fonte que tem um único arquivo, ela é uma fonte variável, e que eu vou mexer nos eixos aqui. Nesse caso, a gente pode ver que a gente tem 5 eixos diferentes. Quando o eixo da fonte variável é escrito em letras minúsculas aqui, ó, como esses dois aqui, significa que são eixos padrão. A gente tem 5 eixos padrão, que são o peso, né? Então, se a fonte é mais negrita ou menos negrita, o slant, que é a inclinação da fonte, o tamanho ótico da fonte, a largura dessa fonte e se ela é itálica ou não. Então, esses 5 são o padrão e eles sempre vão estar escritos em letra minúscula, mas também uma fonte variável pode ter infinitos eixos customizados. Por exemplo, se a gente for ver aqui nesse caso, ela tem um eixo customizado de mono, para ser uma monospace, né, uma fonte pré-código. Ela tem um eixo customizado de casual, então ela pode ser mais casual. E vamos dar uma olhada aqui, vamos mexer aqui nesses eixos. Ó. Por exemplo, eu estou vendo aqui em cima, casual 0, eu quero deixar ela mais casual. Veja aqui, a fonte está se mexendo um pouco mais, ó, deixa ficando uma vibe um pouco mais informal, né, do que se a gente colocar o casual 0 aqui. Do mesmo jeito, eu posso mexer essa fonte que está com peso de 800, eu posso chegar a 300 e ela fica uma fonte mais fininha. E veja que uma outra vantagem das fontes variáveis é que elas podem ter tamanhos intermediários. Geralmente no Google Fonts a gente tem aqueles tamanhos tradicionais, né? Peso 100, peso 300, peso 400, 500, 700, 800, 900. Mas aqui eu posso ter, por exemplo, um peso 549. Isso é muito útil se a gente quiser ter ajuste fino no design do nosso website. Então essa é uma outra vantagem. E aqui também eu tenho a inclinação. Ó. Veja que ela vem de menos 15, e aí geralmente a inclinação a gente mede em 15 graus até 0 graus, que é uma fonte reta. Certo? Então, olha que interessante. A gente mexe nos eixos das fontes e a gente tem características totalmente diferentes num único arquivo de fontes. Certo? Agora vamos ver então como a gente pode colocar uma fonte variável no nosso projeto. A gente estava aqui no Google, estávamos na fonte Roboto, que a gente viu que essa não é uma fonte variável porque ela mostrava que não era variável. E eu vou mostrar uma página muito interessante do Google que mostra todas as fontes variáveis existentes na plataforma. Olha só. Se eu digitar aqui no Google Variable Fonts, Google Fonts, a primeira página que ele vai mostrar
é uma lista de fontes variáveis. E olha que interessante, ele não só mostra todas as fontes variáveis que estão disponíveis no Google Fontes, mas também mostra quais são os eixos disponíveis em cada fonte. Então, por exemplo, eu quero procurar uma fonte que chama Inter, que é uma das fontes mais populares do mundo. Veja, essa é uma fonte variável, porque ela está listando aqui na minha lista de fontes variáveis, e ela tem dois eixos que variam. O eixo de peso, que é o weight, que eu posso deixá-la mais negrito ou mais leve, e o eixo de inclinação, que eu posso deixar a fonte levemente inclinada, 10 graus. Então olha que importante aqui. Ele mostra pra gente, esse site, quais são os eixos, e não apenas os eixos, quais são os valores mínimos e máximos e os incrementos para cada um desses eixos. Então veja, se eu quiser mexer no peso da minha fonte Inter, para deixar ela mais negrito ou menos negrito, ou mais leve, eu sei que ela vai do menos 100, do 100 até o 900, com incrementos de 1. Então eu posso colocar 101, 102, 103, 104 até 900. Se eu colocar mais do que 900, não vai ter efeito nenhum, ele vai pegar o 900. Se eu colocar menos do que 100, não vai ter efeito nenhum, porque ele vai pegar o 100. A mesma coisa a inclinação, veja, ela vai de menos 10 até 0. Ótimo, então a gente sabe que a gente tem esses dois eixos, a gente sabe quais são os valores mínimos e máximos para cada um dos eixos e também o intervalo que a gente deve usar, né? A graduação que a gente deve usar para cada um desses eixos. Então vamos pegar essa fonte aqui. Eu vou lá na fonte Enter, cliquei nela. E agora, aqui que pode confundir um pouco. Se a gente for selecionar, ela também tem vários estilos diferentes. E quando eu venho aqui, parece que é a mesma coisa. Eu tenho o download de pesos diferentes da mesma fonte. Mas não é exatamente isso que eu quero. Eu quero ter o range inteiro de pesos do 100 até os 900. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos tirar a Roboto que estava aqui antes. Vamos remover ela daqui. Eu vou pegar esse link aqui, que está o último só, né? Porque os outros dois são iguais. E vou colocar na minha aplicação que estava pronto. Vamos lá para o index.html. E eu vou substituir aqui esse link, que antes estava Roboto. Agora eu quero a fonte Inter. E veja que ele me deu valores discretos de pesos, né? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Mas não é isso que eu quero. Eu quero todo o range de 100 até 900. E aí a gente vai ter que fazer um truquezinho que não está muito bem documentado no site do Google. O que a gente vai fazer? Ó? A gente vai simplesmente pegar esse 100 e vai colocar 2 pontos, significando que eu vou pegar o range de 100 até 700. Mas não é 700 que eu queria, eu quero 900. Basta eu substituir o 700 pelo 900. E a partir de agora, a gente pegou o range inteiro de fontes Inter, de pesos, né, do eixo peso da fonte Inter. Então vamos ver se isso está funcionando? Eu vou mudar no meu index.css para Inter. Maravilha, veja que ele mudou aqui rapidamente. E agora eu vou entrar no meu DevTools para a gente tentar brincar um pouco com esse elemento aqui. Ó. Vamos ver se isso está funcionando. Eu vou botar um font weight de 100, 200, 300. Opa, parece que está funcionando, né? Vamos ver se eu colocar 599 ou 499 ou 199, veja que a gente já tem valores intermediários, ou seja, a gente está conseguindo ter todo o range das fontes, e eu quero mostrar aqui como que está a nossa aba de requests. Então, qual fonte que foi baixada? Veja que agora o tamanho da fonte é um pouco maior, é uma fonte de 37.8K. Por quê? Porque eu tenho todo o range inteiro de pesos que vai de 100 até 900. E vamos fazer uma coisa legal, então, para a gente começar a brincar aqui, bacana, com esse arquivo. Vou fechar aqui. E eu vou colocar um slider. E esse slider vai mexer dinamicamente no peso da minha fonte para dar aquele efeito de variação do peso que é interessante para a gente entender como é que funciona as fontes variáveis. Então, para isso, eu vou colocar um estado. Weight, set weight. E aí eu vou começar com
um valor de 400, que é um valor bem padrão para o peso da fonte. Eu preciso importar o useState. React. Maravilha. E agora eu vou botar aqui embaixo um HR, um divisor e um slider, um input de slider, que é o input de range. Esse input de range vai ter o nome de weight, o ID de weight. Vamos ter um valor que eu vou atribuir a ele o estado que a gente tinha setado de weight e o onChange, que eu vou colocar o evento set weight. Então, o slider vai setar o peso event.target.value. Maravilha. E aqui mais uma coisa está faltando. Eu preciso dizer qual que é o mínimo e o máximo e o intervalo desse range que eu tenho aqui nesse meu input de type range. Então eu posso passar a propriedade mínimo, que vai ser 100, propriedade máximo, que vai ser 900, e a propriedade step, que é o incremento de 1. Para a gente ter certeza que isso está funcionando, deixa eu botar um label. Cujo nome será weight. Na verdade, esse label eu quero botar display block, para que ele fique na linha de cima, e junto com o weight eu quero passar aqui o valor do estado do weight, que ele vai mostrar exatamente quanto que está o meu valor do estado. Maravilha? Então, ó, eu tenho um slider que está mudando o peso de 100 para 900, e agora eu quero dinamicamente alterar aqui nesse meu título. E para isso, basta, deixa eu apagar esses dois parágrafos aqui que não servem mais de nada. Para isso, basta eu setar o estilo aqui do meu H1 e eu vou colocar o font weight sendo igual ao meu estado weight aqui. Será que isso funcionou? Ó, maravilha, está funcionando perfeitamente. Agora esse tracinho aqui está parecendo que é um menos, né? Vamos trocar esse tracinho por um operador pipe aqui, um pipe para ficar melhor. E veja que maravilha. Agora na nossa aplicação a gente tem 900 pesos diferentes, ao invés de ter apenas 5 ou 6, e com arquivos que antigamente eu teria que ter arquivos diferentes, eu vou ter agora um único arquivo. Então eu tenho 900 pesos diferentes com um único arquivo. Antes eu teria coisa de 6, 7, 8 pesos diferentes com 6, 7, 8 arquivos. Então veja que há uma vantagem interessante em a gente usar uma fonte variável. Para eu provar que eu estou apenas com um único arquivo, estou dando um reload aqui e eu estou usando diferentes pesos, mas eu apenas estou fazendo o request de um único arquivo, e isso pode ser bem mais performático. Não é sempre que é mais performático, mas pode ser mais performático do que usar fontes, arquivos diferentes de fontes para pesos diferentes. Que situação que não é mais performático? Quando você não for utilizar muitos pesos diferentes. Vamos supor que no seu site tenha um ou dois pesos diferentes, aí talvez valha a pena você fazer o download desses dois arquivos separados. Caso contrário, use a fonte variável e use e abuse dos ranges, e o design do seu site vai ficar muito mais rico, com muito mais possibilidades aí, certo? Maravilha. A gente viu o peso, que é um atributo comum que a gente pode mudar com o atributo font weight do CSS. Mas e agora, se eu quiser mudar o slant, a inclinação, e a gente não tem um atributo específico no CSS para slant? Como que a gente pode usar isso usando o CSS? Então vamos lá. Ó. Eu vou fazer um novo slider agora para usar um outro eixo da minha fonte. Eu estava usando o weight, agora eu vou usar o eixo slant. Vamos lá. Eu vou mudar tudo que é weight aqui. Vou botar tudo slant. Aqui eu vou ter que criar, né, esse estado. Slant e set slant. E aqui eu vou começar com 0. Vamos aumentar um pouco mais aqui para ficar mais fácil de ver. Eu vou dar um enter aqui para ficar um pouco mais fácil. E o meu slant
eu quero que vá de 0 até menos 10, então eu vou mexer no meu input de range. Pronto, o Prettier deixou mais simples aqui. O mínimo do meu input de slant vai ser menos 10, e isso a gente tem que consultar na documentação de cada fonte, e o máximo do meu input de slant vai ser 0. Lembra que ele vai de menos 10 a 0, com intervalos de 1. Então, é um range também, o nome vai ser slant, o ID slant, e aqui vai ser um set slant. Maravilha, eu tenho o slant vindo de menos 10 para 0. E aqui tem um problema, né? Na verdade, é um pouco de pegadinha, né? Como é que eu consigo plugar esse slant no meu estilo, né? O peso eu conseguia plugar com a propriedade font weight, mas eu não tenho uma propriedade font slant. Não existe. Mas antes de a gente colocar no CSS, a gente precisa dizer para o Google que a gente quer esse outro eixo também. Então eu vou vir aqui no index.html e dizer que além do eixo de peso, eu também quero o eixo de inclinação. E aqui eu vou colocar separado por vírgula quais eixos que eu quero que o Google traga para mim, busque para mim e coloque na minha aplicação. Então eu vou colocar o eixo slant, que a sigla é SLNT, separado por vírgula. Deixa eu aumentar o tamanho para ficar mais simples de ver. Então veja, eu quero o eixo slant e o eixo weight. Eu tenho dois eixos aqui. Agora eu preciso falar quais são os ranges que eu tenho. E aqui, por enquanto, só tinha setado o weight, né, o peso. Agora eu quero colocar o eixo slant, que é o eixo da inclinação. Também aqui é separado por vírgula. E o slant vai de menos 10, como a gente viu na documentação, até 0. Então veja, agora eu disse, ó, Google, me dê os dois eixos variáveis dessa fonte, seja a inclinação, seja o peso, com o range da inclinação de menos 10 até 0 e o range do peso de 100 até 900. Maravilha, agora temos isso aqui na nossa aplicação. Vamos agora colocar isso dentro do nosso CSS. E para isso, a gente usa uma propriedade que chama Font Variation Settings. Essa propriedade, como a gente não tem um font slant aqui, certo? Não dá para a gente setar o slant nativamente no CSS. A gente pode utilizar essa propriedade Font Variation Settings para a gente customizar qualquer eixo da nossa fonte variável. A gente pode setar dinamicamente qualquer eixo, seja o peso, seja o slant ou qualquer outro eixo customizado que a fonte implemente. No nosso caso, a nossa fonte Inter, ela tem dois eixos apenas, o weight e o slant. E agora a gente vai setar o slant. Para isso a gente usa a propriedade Font Variation Settings. Font Variation Settings. Certo? Font Variation Settings. Peraí que deu problema aqui no meu navegador. Maravilha. 2 pontos. E aqui a sintaxe é um pouquinho estranha, mas a gente se acostuma a ela. A gente precisa passar primeiro o eixo, entre aspas, e depois o valor do eixo, tá? Então eu vou abrir aqui um template strings, né? Eu estou no React, e eu vou passar o eixo, entre aspas, que o eixo é SLNT, sempre o nome curtinho do eixo, né? Que são 4 letras sempre, e o valor que é o slant, que está no nosso estado aqui, slant. Maravilha? Então com isso, olha só que legal. Deixa eu dar um zoom aqui na nossa aplicação. Eu posso variar o peso e eu posso variar a inclinação da nossa fonte. Então lembrando, se a gente for mudar apenas o peso, né, para deixar mais negrito ou menos negrito, a gente pode usar a propriedade font weight do CSS. Agora, se a gente for utilizar algum eixo mais específico, seja um eixo customizado, ou eixo de inclinação, ou tamanho ótico, ou largura, aí a gente pode utilizar essa propriedade CSS chamada Font Variation Settings, e a gente passa o eixo, com mais, entre aspas, e depois a gente passa o valor do eixo. Maravilha? Então era isso, espero que você tenha gostado das fontes variáveis, e a gente se vê numa próxima. Até mais!